Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de hoje, que é com esse tema que foi tão pedido, né? Visita escolar, neuro e psicopedagógica. Tanto psicopedagogos que eu acompanho em supervisões, quanto do grupo de alunos me pediram esse tema, e eu acho muito relevante, principalmente no começo do ano, que é um momento que a gente está fazendo bastante visitas, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, alguns pontos muito relevantes dentro da visita escolar, tá? E aí eu quero saber de vocês. Quem já fez visita escolar? Coloca aqui no chat para mim saber quem já fez visita escolar. Coloque eu já fiz visita escolar, que eu quero ver se você já fez, tá? Vamos começar aqui. A importância da visita escolar na atuação neuropsicopedagógica e psicopedagógica, tá? Qual é a importância? O que acontece? Por quê? Permite compreender o ambiente de aprendizado da criança quando você vai até a escola. Favorece a comunicação entre família, escola e terapeuta. Auxilia na adaptação das estratégias psicopedagógicas e neuropsicopedagógicas à necessidade do aluno. Identifica barreiras de aprendizagem e promove ações de inclusão. Fortalece o trabalho colaborativo entre professores e especialistas. Gente, é muito importante essa visita escolar. Gerlane, eu estou com um paciente agora que ele está sendo avaliado. Essa foi uma das perguntas que eu recebi essa semana. Eu posso fazer visita escolar? Eu percebi algumas dificuldades que eu preciso muito conversar com o professor. Por ele estar ainda em avaliação, eu posso fazer a visita? Com certeza, não só pode, como deve, tá? É um momento da avaliação da criança, também é um momento crucial para a visita escolar. Não é só no momento, não é só durante o acompanhamento, né? Durante as terapias, durante todo o seu acompanhamento com o paciente, que você vai estar fazendo a visita escolar, para conversar com a coordenadora, com a professora, e também a orientação, dar toda a orientação, mas também na avaliação. Na avaliação do seu paciente, você também já vai fazer a visita escolar dele, tá certo? Se é uma criança que está em idade escolar, que já está na escola, então, obviamente, né? Então, você já pode fazer. Eu digo isso porque tem muitos psicopedagogos e neuropsicopedagogos que recebem, que trabalham com intervenção precoce, crianças bem pequenininhas. Então, se a sua criança já está em idade escolar, então você pode fazer a visita escolar no momento da avaliação. Propósito do PEI na inclusão escolar. O PEI, o famoso Plano de Ensino Individualizado, é um documento que adapta o ensino às necessidades do aluno. Exatamente. Ele garante que a criança tenha suporte adequado para desenvolver seu potencial. Direciona estratégias específicas para as dificuldades de aprendizagem. Facilita a adaptação curricular e metodológica para atender às necessidades do aluno, do estudante. Promove a inclusão e a equidade no ambiente escolar. Gente, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, independente do diagnóstico, se tem diagnóstico, se não tem, essa criança ela já apresenta dificuldade de aprendizagem. Então, o plano dela precisa ser personalizado de acordo com as necessidades dessa criança, tá? Eu já recebi uma criança aqui no consultório que ele tinha, na época, 12 para 13 anos, um adolescente. E ele só tirava notas baixas, muito baixas mesmo, tá? E eu refiz essas provas no momento da avaliação, refiz assim, no sentido de perguntar, de fazer uma sondagem das avaliações dele.
Eu fiz com ele oralmente, né? Refiz as provas, ele acertou tudo. Ele não tinha dúvida em nada. Ele me dava até exemplos. Ele exemplificava a resposta que ele dava em cada questão. E por que que esse aluno ele estava com notas tão baixas? Por que que esse aluno estava sendo chamado a atenção toda hora? Depois que a gente fez a avaliação dele, depois que eu fiz a avaliação, depois que eu concluí, que eu dei a devolutiva à família e fiz o relatório, fechei e encaminhei esse paciente. Ele ainda ficou bastante tempo comigo nas intervenções, mas a princípio, depois da avaliação, eu já fiz um encaminhamento médico, porque ele fechava todos os sintomas de TDAH. Era uma criança que ele tinha muito mais facilidade de aprender ouvindo do que ele lendo. Então, assim, vamos entender essa questão. Estou só dando um exemplo para vocês, tá? Ele se ouvia, se a gente lia a prova para ele, se tinha alguém lendo a prova para ele, explicando, porque é levar o aluno a pensar, a raciocinar sobre aquela questão. Não é dar a resposta, mas é levar a criança a pensar. E aí, quando eu fiz isso e ele fechou a prova, ficou muito claro a dificuldade que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, que não era uma, mas algumas. Mediante toda a avaliação detalhada dessa criança, foi encaminhado, foi fechado sim diagnóstico, e aí ele ficou um tempo ainda comigo na intervenção, trabalhando funções executivas e as estimulações necessárias, de acordo com sua necessidade. E eu fiz a visita escolar dele, fiz todo esse passo a passo que eu trouxe aqui para vocês. Foi feito o PEI desse aluno. E hoje ele é um outro aluno, uma outra criança, com uma autoestima diferente da que ele tinha. Ele já demonstrava baixa autoestima. E ele dizia assim para mim: tia Gerlane, eu acho que eu não vou aprender nada, porque os meus colegas só tiram notas boas, só eu que tiro nota baixa. Ele dizia desse jeito. Então, você já percebe na fala desse adolescente o quanto a autoestima dele é baixa. E o quanto ele se cobrava. Ele se cobrava para tirar notas boas. Mas ele não conseguia. Porque a forma que estava sendo passado para ele não era a forma que ele aprendia. Sabe aquela frase que diz que se a criança não aprende da forma que nós ensinamos, nós temos que ensinar a criança da forma que ela aprende? Essa é a frase mais correta que eu já vi. E a nossa criança que tem dificuldade, que apresenta qualquer dificuldade, seja ela qual for, o currículo dela precisa ser adaptado. O plano escolar dela precisa ser adaptado. Deixa eu passar aqui mais adiante para vocês entenderem melhor, tá? Orientação sobre o PEI. Gerlane, então, eu como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, qual a orientação mais correta eu devo levar à escola? Vamos lá. Fazer uma avaliação inicial e entender o que o aluno já sabe. O que ele não sabe ainda? O que ele precisa aprender? Definir objetivos claros e realistas. Todos alinhados com as habilidades do aluno, tá? Escolher estratégias de ensino adaptadas ao seu estilo de aprendizagem. Como eu disse antes, se a criança não aprende daquela forma, então nós vamos procurar o jeito que ele aprende. Qual é a forma que o meu aluno aprende com mais facilidade? É com pistas visuais, é com figuras, é com imagens? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que levar para a minha aula para deixar essa aula mais rica para esse aluno? Como é que eu vou fazer isso? A partir da avaliação. Lembra que eu coloquei aqui no início, fazer uma avaliação inicial para entender o que o aluno já sabe e o que ele precisa aprender. Nesse momento dessa avaliação inicial, você já vai compreender e conhecer o seu aluno. E você já vai saber qual é a forma que essa criança aprende melhor.
Claro que isso não é em um dia, mas no decorrer do tempo que você vai conhecendo mais a criança, você vai entendendo qual é a forma que essa criança aprende melhor. E aí você vai escolher as estratégias de ensino, tá? Para elas serem adaptadas ao estilo de aprendizagem da criança. Outro ponto importante, gente, é registrar o progresso regularmente e ajustar o plano conforme necessário. O plano de ensino, o plano da criança, não tem que ser um plano rígido. É esse e acabou. Não. O plano ele é um plano flexível. Por isso que eu coloquei aqui, ajustar o plano conforme necessário. À medida que o tempo vai passando, vai ter dias que o professor ele vai precisar reajustar a rota, tá? Reajustar esse plano da criança. É tirar uma coisinha aqui, é colocar uma coisinha ali, é ver o que tá dando mais certo. O que que tá dando certo para esse aluno? O que que eu posso continuar? O que que eu devo retirar? O que que eu vou colocar? O que que esse aluno mais gosta? Trabalhar a partir dos interesses da criança. Então, isso é muito importante, tá? Trabalhar em parceria com a família e com outros profissionais para garantir um suporte mais completo. Então, essa é a minha sugestão de orientação que você vai levar para a escola, que claro que são sugestões, tá, gente? A gente vai levar sugestão, vai conversar com a professora nesse momento, que é uma reunião, e aí você vai levar sugestões suas para que ela para que a escola venha ver o que é melhor fazer e você vai dar essa orientação. Você, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, você pode ajudar a escola, porque a gente está aqui para ajudar a escola. Nós estamos aqui para ser parceiros da escola, tá? Então, nós somos uma equipe por um único objetivo. Qual é o objetivo? Garantir um suporte completo para que para a nossa criança atingir o nível esperado. Então, nós somos uma equipe, é uma tríade perfeita, família, terapia e escola. Se os três andam de mãos dadas por um único objetivo e falam a mesma língua, então tá tudo favorável, tudo vai dar certo. Mas se há empecilhos aqui, ali, aí fica difícil. Então, por isso que eu digo, a gente tem que falar a mesma língua, tá? Então, tem que dar as mãos. Por quê? Porque é um trabalho em equipe. Nós temos um objetivo em comum. Nosso objetivo é a nossa criança, é desenvolver bem a nossa criança. Sugestões de estratégias para o PEI. Você pode explicar também, explique quais são as adaptações que podem ser feitas em sala de aula, indique métodos de ensino que são mais eficazes para o perfil dessa criança, que já é seu paciente, que você já acompanha há algum tempo. Às vezes essa criança, outro exemplo bem claro, mudou de escola, chegou numa escola nova, a escola não conhece esse aluno. E aí, mas você já está acompanhando essa criança já há muito tempo, já há algum tempo. Então já avaliou, já faz as reavaliações. E por que não você ajudar a escola? Esse também é o nosso papel, tá? Ajudar a escola nas adaptações necessárias de materiais, de sala de aula, o que deve ser feito. É uma orientação, tá, gente? Novamente, é uma sugestão de estratégia, tá certo? Falar sobre as possíveis ajustes, né, nas avaliações, como prova adaptada, tempo extra, atividades diferenciadas. A gente sabe que uma criança, por um exemplo que eu dei lá no início, com TDAH, tem uma necessidade de ter uma prova adaptada, como muitas outras. Ajustar isso junto com a professora, com a coordenação pedagógica, passar para eles e como é que eu faço essa prova adaptada e você conversar com eles se é possível fazer, que é necessário, falar sobre a importância, explicar tudo isso para a professora e para a coordenação é um papel fundamental seu, um papel fundamental nosso
tá? Que estamos acompanhando a nossa criança e que queremos muito a evolução dela em sala de aula. Passo a passo para a visita escolar. Vamos lá? Ah, Gerlane, como é que eu faço a visita escolar? Nunca fiz. Quero saber como é que eu faço. Primeira coisa, você precisa conversar com a família antes. Você precisa pedir permissão à família, tá? Você vai conversar com a família, vai falar da necessidade da visita escolar, vai explicar como é a visita escolar. Depois a família mesmo vai te passar o contato da escola, você vai entrar em contato com a escola, você vai conversar com a equipe, com a coordenação pedagógica e vai marcar um dia, um horário, vai agendar, deixar agendado a visita escolar e aí você vai no dia e é muito importante que nesse momento da visita escolar, nessa reunião que você vai ter, esteja presente também a coordenação pedagógica, tá? A coordenadora. Ah, na escola tem psicopedagoga. Ótimo, importante que ela também esteja presente. Tem psicóloga, também chama para estar presente. Além da professora, que é a pedra principal, tá? Por quê? Porque quem tá ali ativamente com a nossa criança, né? Então, o professor, ele é a pessoa principal, tá? Que está lá com a nossa criança diariamente. Então, é a pessoa principal da reunião, da visita escolar, é com quem você deve ter mais contato, é com quem você deve trocar ideias, é com quem você deve realmente dar um feedback sobre a criança e receber também. Mas lembrando que nesse momento também é importante a coordenação, a psicopedagoga ou psicólogo escolar se tiver, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer um agendamento da visita. Contato prévio com a escola e responsáveis. Segundo ponto, reunião com o professor e coordenador pedagógico para a compreensão das dificuldades e potencialidades da nossa criança. Quarto ponto, a reunião ela tem que estar voltada para o alinhamento das expectativas e possibilidades da intervenção dessa criança. Quando eu coloco aqui intervenção, eu direciono para a intervenção tanto em consultório quanto a intervenção em sala de aula, tá? Então a gente tem que pensar nessa palavrinha intervenção, a intervenção é tanto pedagógica quanto neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, tá certo? Outro ponto importante, registro da visita. Sim. Essa visita, ela precisa ter, você vai anotar tudo. Você vai escutar, você vai passar informações, você vai saber, conhecer um pouco mais dessa criança em sala de aula e você vai anotar tudo, tá? Por quê? Porque é importante que você faça um relatório de observações ou sugestões, tá certo? E esse relatório você vai entregar à família no dia da devolutiva. Por quê? Por que eu coloquei aqui devolutiva à família? Porque depois da visita escolar, gente, nós vamos fazer uma devolutiva, tá? Nós vamos fazer uma devolutiva com a família. Você vai marcar um momento lá no seu consultório com a família da criança e você vai fazer esse momento de devolutivo. Você vai passar para os pais, para a família, tudo que foi conversado, todos os pontos que foram levantados, qual foi a orientação que você deu à escola, o que foi que você ouviu da professora, da coordenação, da psicóloga, da psicopedagoga escolar, quais foram os pontos principais da reunião, quais são as orientações agora aos pais, o que vai ser feito agora, né? Então, as estratégias feitas em casa, existe alguma estratégia? Existe alguma orientação? É importante que você deixe tudo pautado, tá bom? Por quê? Porque isso tudo que você viu na reunião, que você anotou, que você está levando para os pais, eles precisam. Lembra que eu falei no começo que nós somos uma tríade muito importante, que nós somos uma equipe muito importante, terapia, família e escola. Então, a partir das estratégias que você trocou com a escola, de orientações que você fez essa troca com a escola, a família também precisa estar
está no meio dessa equipe, ativamente participando. Então, você vai passar para eles, para que eles possam também colocar tudo no dia a dia da criança, tá? Ah, a criança está chegando um pouco atrasado, vamos saber por quê. A criança estuda de manhã, dorme muito tarde à noite, o que está acontecendo, né? Que a criança está chegando todo dia atrasado em sala de aula. Então, a gente vai organizar isso junto com a família, tá certo? Vamos passar aqui mais um pouquinho para frente. Qual o papel do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo na implementação do PEI? Qual o seu papel? Qual o nosso papel fundamental, tá, gente? Qual é o nosso papel fundamental? Antes de continuar aqui, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham. A escola geralmente está aberta a esse tipo de parceria, sim ou não? A minha pergunta é: a escola do paciente, do seu paciente, ela está geralmente aberta a esse tipo de parceria, sim ou não? Coloque aqui no chat para mim ver. Sim ou não? Está aberta? Você sente que a escola, as escolas dos seus pacientes, elas estão abertas a esse tipo de parceria? Vamos passar aqui agora para o papel. Enquanto vocês colocam aqui, eu vou lendo o slide, tá bom? Qual é o papel fundamental? Qual é o nosso papel na implementação? Primeiro, nós vimos as sugestões de estratégias para o PEI, não foi? A orientação e depois as estratégias. E agora nós vamos ver o nosso papel na implementação do PEI. Mediação entre escola e família. Isso é muito importante, gente, porque a família ela vê você como alguém que vai fazer essa ligação entre ela e a escola, tá? Você é uma ligação forte entre a família e a escola. Acompanhamento e orientação aos professores, elaboração de estratégias individualizadas. Por quê? Porque você está dentro do consultório com essa criança, então você sabe exatamente o que essa criança precisa tanto, o que ela mais precisa nesse momento. Então, levar essa sugestão de adaptação para a sala de aula é muito, muito importante e necessária, tá? A avaliação dos avanços e dos ajustes do plano também. Lembra que um pouquinho atrás eu falei que o plano ele não é algo engessado, rígido, e que ele pode sofrer alterações, sim, no decorrer do ano. À medida que a criança vai avançando, nós vamos ajustando esse plano, nós vamos mudando estratégias, mudando a rota, tá? Então, a gente vai utilizando do que a criança aprende, da forma que ela aprende, ok? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Todo mundo acompanhando direitinho? Vamos lá. Bom, gente, vocês viram aqui o propósito do PEI, a importância da visita, o propósito do PEI, do Plano Individualizado da Criança, a orientação sobre o PEI e as sugestões de estratégias que vão compor o PEI, tá? Aqui eu coloquei o passo a passo da visita escolar, vocês viram. O papel, nosso papel, como é importante o nosso papel, é forte, é importante na visita escolar, porque muita coisa precisa ser adaptada, né? Muita coisa precisa ser implementada nesse momento do plano. Então, a gente quer participar, quer acompanhar e ver como é que está acontecendo todo esse processo durante o ano letivo. A nossa criança realmente está conseguindo acompanhar? Ops, não. Então, a gente tem que reajustar essa rota. Então, nós vamos mexer nesse plano, vamos ver qual é a estratégia melhor a ser utilizada, né?
lembrando que cada caso é um caso, ver qual é a melhor forma que a nossa criança aprende, que esse aluno vai aprender em sala de aula, e aí a gente vai orientando e vendo novas estratégias, tá certo? Vimos aqui as estratégias e agora nós chegamos na nossa reflexão final, tá? Antes da nossa reflexão final, gente, eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui já tentou marcar uma visita escolar e teve dificuldade? Você já tentou marcar uma visita escolar, mas não conseguiu, ou se conseguiu, mas com muita dificuldade? Coloque aqui no chat para mim quais são as suas maiores angústias na hora de tentar marcar uma visita escolar. Você consegue? É difícil? Fala aí para mim. É porque às vezes a gente sabe que é difícil, né? Bom, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, tá? A inclusão escolar é um direito e um dever coletivo. Vocês vão levar essa reflexão, tá? Hoje. O trabalho conjunto entre família, escola e psicopedagogo, neuropsicopedagogo potencializa o aprendizado da criança. Pequenas adaptações podem transformar a experiência educacional da criança. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O PEI é uma ferramenta poderosa para garantir que cada aluno tenha um percurso escolar adequado às suas necessidades. Se essa criança precisa tanto dessa ferramenta e se ela é tão poderosa e ajuda tanto, por que não tê-la? Não é? E se a criança necessita, ela tem que ter, certo? E aí, deixa eu passar aqui, que eu quero concluir a nossa aula de hoje com essa frase. O trabalho conjunto entre família, escola e terapeuta potencializa o aprendizado, pois são pequenas adaptações que podem transformar a experiência educacional da nossa criança. Tenha certeza que você, professor ou professora, é peça fundamental no aprendizado da nossa criança. E eu tenho certeza que você, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que está acompanhando agora a aula, você também nós também somos peça fundamental para o desenvolvimento do aprendizado da nossa criança, tá? E agora eu quero saber, tá, gente? O que você aprendeu hoje aqui nessa aula? Você gostou de saber mais sobre a visita escolar? Escreve aqui para mim no chat com uma palavra. O que você aprendeu? Se você pudesse resumir hoje. O que você aprendeu? O que você colocaria aqui? Coloca aqui para mim uma palavra que resume o que você aprendeu hoje nessa aula, tá? Enquanto vocês colocam, eu queria falar aqui para vocês sobre exatamente essa questão, tá? De ser peça fundamental no aprendizado da nossa criança. Todos somos peças fundamentais, como eu venho pincelando isso desde o início. E quando a gente deixa de passar uma oportunidade de reajustar um plano, seja ele o plano da criança em sala de aula ou o plano no consultório, você está tirando a possibilidade da criança ter um novo aprendizado. Aprender de uma forma que realmente faz sentido para ela. Então, por isso é tão importante estar reajustando, gente. É tão importante estar reavaliando essa criança. É tão importante colocar, lembra do que eu coloquei aqui? Anotar os avanços, ajustar o plano. Esses avanços, eles têm que ser muito bem, deixa eu procurar aqui. Eles têm que ser muito bem pautados, tá? Muito bem pautados mesmo. Então, quando isso acontece, aí sim a gente promove a inclusão de verdade no ambiente escolar. Então, fazer uma visita escolar é algo de suma importância. Não deixe de fazer a visita do seu paciente porque você está avaliando, porque é agora que você começou. Ou não deixe de fazer a visita escolar porque
Ele já é meu paciente há bastante tempo, aí eu já estou acompanhando ele há 2 anos, por exemplo, e já fui 2 vezes. A escola já me conhece, já conheço a escola, e aí já passei as orientações sobre PEI. Cada ano é um ano completamente diferente. E aí você tem sim que passar toda a orientação novamente. É uma turma diferente, é uma professora diferente, às vezes até uma coordenação diferente. Então, todo ano nossa criança ele está em um outro momento. E nós devemos sim fazer a visita escolar, nós precisamos fazer essa visita escolar. E esse plano dele vai ser reajustado com o tempo. E aí a gente passa o ano inteiro também acompanhando, né? Esteja aberta a ouvir também a escola. Do jeito que nós vamos levar a orientação à escola, nós estamos aqui à disposição da escola para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, também esteja aberto e aberta a ouvir a escola, a entender como é que é a metodologia da professora, como é que é a nossa criança de sala de aula, tá certo? Porque um trabalho em equipe funciona muito melhor do que um trabalho sozinho, com certeza. Nós vamos colher mais frutos, a nossa criança vai ter um, um aprendizado muito melhor e vai conseguir muito mais resultados quando ele tem uma equipe ali trabalhando por ele, tá certo? Bom, gente, e aí, vocês gostaram da aula? Todo mundo já colocou aqui o que gostou, que coisa boa. Agradeço demais a presença de vocês, tá? Muito obrigada. Acho que ficou claro aqui, né, sobre a visita escolar, como é que deve ser, quais orientações você deve fazer e como você deve orientar sobre o PEI, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou respondendo vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.